Bom dia novamente. Mais uma hora do estudo do EMAI, da Diretoria de Ensino da região de Itapecerica da Serra, anos iniciais. Já agradecemos desde já a presença de todos. Teremos uma excelente formação. Teremos como objetivo dessa formação dialogar sobre a importância do estudo colaborativo para o planejamento das aulas, refletir sobre as possibilidades que o planejamento da aula proporciona para alinhar a aprendizagem dos estudantes, do quanto é importante nós realizarmos esses planejamentos, e modelizar vivências da sala de aula para o contexto remoto. Como vocês bem trouxeram na avaliação, o quanto a modelização está sendo importante na hora do nosso estudo. Então, traremos mais modelizações de vivências. Conteúdos. Falaremos sobre o ATPC, o desdobramento da pauta na escola, o planejamento da aula, estratégia de ensino e a modelização como uma estratégia que ensina. Bom dia a todos. Vamos então iniciar aqui a nossa pauta do estudo colaborativo do EMAI, hoje tratando de matemática, e vamos começar agora com a nossa atividade 1, dialogando sobre o desdobramento da pauta na escola. Então, a EFAP tem realizado toda semana, né, com os professores, a formação onde a escola faz depois o desdobramento dessa pauta que começa o estudo lá com o formador da EFAP. Então, esse estudo, ele é direcionado para o material do Aprender Sempre, né, sequência didática do Aprender Sempre. Hoje nós vamos estudar e discutir aqui a sequência didática 1, volume 2 de matemática, né? Dentro dessa sequência, a gente vai trazer aqui uma discussão de como se dá o desdobramento dessa pauta na sua escola. Como é que vocês estão fazendo esse diálogo, essa conversa entre os pares por ano, né? Escolas que são maiores, que tem mais de uma turma por ano, ou para a turma, né? Para escolas que têm uma turma de cada ano. Como se dá essa discussão lá na sua escola, nesse momento de estudar o material para escolher a habilidade que será ora recuperada, ora para aprofundar. Então, lá nós temos as habilidades essenciais na matriz de habilidades essenciais, e aí o material nos traz atividade que, dependendo do meu aluno, né, dependendo do seu aluno lá, da sua turma, ora aquela habilidade precisa ser recuperada, ora é uma turma ou o aluno que eu preciso aprofundar. Então, professor, como está se dando esse desdobramento na sua escola? Nós, o tempo todo, a gente vem falando há alguns anos já, né? Hoje eu comentei isso com a Mara, que há alguns anos a gente vem falando sobre o protagonismo juvenil, sobre o protagonismo da criança. E agora, a gente tem trabalhado muito com o protagonismo do professor. A EFAP, a Secretaria da Educação, está oportunizando momentos para que o professor tenha esse protagonismo, tenha uma autonomia de tomar decisões, né? De planejar ações para realizar com o aluno, com a turma dele lá na escola. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês e gostaria de chamar algum professor que possa nos contar como é que está se dando esse desdobramento na escola, depois daquele momento que o formador dá todas as orientações de como deve se dar o estudo daquela sequência, daquela semana. Como é que acontece isso aí na sua escola? Nós queríamos ouvir um pouquinho, vocês professores, para nós entendermos aqui como é que está se dando isso, como está se dando esse protagonismo aí do professor, que nesse momento a EFAP, a Secretaria, tem orientado para que o PC não seja o professor que esteja fazendo a intervenção lá na formação de vocês, a interação.
e sim a pessoa que esteja fazendo a gerência, né? Vai só gerenciar, deixar tudo pronto para que o professor consiga caminhar ali com seus pares, com as suas duplas. Como é que vocês têm feito isso? Lembrando que a gente tem município que está hora presencial, hora remoto, e temos também municípios que estão remotamente, com o revezamento dos professores, então a gente sabe de todas essas realidades. E aí nós queríamos ouvir um pouquinho como está se dando esse desdobramento, como tem sido essa experiência para vocês na escola. Algum professor que possa nos contar? Oi, eu sou a Ana Coropos, do Instituto Maria Imaculada. Oi, Ana, pode falar. Tudo bem? Então, nossa escola ela tem 2 terceiros anos, terceiro ano A e terceiro ano B. Então, nos dias de formação, eu e minha companheira, né, de sala, nós assistimos a formação juntas via WhatsApp, via chamadas de WhatsApp. E nós já vamos fazendo o nosso desdobramento, né? O que funciona na nossa unidade, o que podemos adequar, o que podemos transformar, o que temos que fazer a retomada ou não. Então, toda a sequência, eu subentendo que, além dos conteúdos aplicados, nós também temos que fazer a retomada. Então, assim, em algum momento a gente vai fazendo aquelas retomadas, claro, de uma maneira tranquila, que o aluno não se estresse, de uma maneira que seja prazerosa. Então, assim, essas retomadas a gente faz através de jogos, de brincadeiras, a gente lança desafios, e aí a gente vai fazendo essa retomada. Quando é para entrar no conteúdo proposto para trabalhar a habilidade, a gente começa com uma gincana, aí vai fazendo, vai deixando ele mais tranquilo, aí nós vamos para a atividade concreta, né, que é ali o livro, preenchimento. Então, minha dupla produtiva, a gente assiste a formação em conjunto e nós fazemos o desdobramento no decorrer da própria reunião. Aí nós passamos para a nossa coordenadora os apontamentos, né, do que a gente vai fazer, do que pode, do que é viável. Então, tudo em conjunto, nunca nós fazemos nada sozinhas. Então, é um sistema de colaboração e modelização com o meu par e com a nossa coordenadora pedagógica. Tá certo, Ana. Muito obrigada, tá? A professora Lúcia, ela disse que após a reunião, interagimos com a dupla do mesmo ano para estudar a sequência e ver as possibilidades de aplicação. Pensamos em atividades possíveis, tanto para o remoto como presencial. Especificamos a habilidade a ser trabalhada e direcionamos a atividade para ela. Perfeito, professor. Então, é isso, né? Muito boa aí as contribuições da professora, tanto que participou aqui com a gente ao vivo, como os professores que trouxeram aí suas contribuições lá no chat, né? Então é isso, a EFAP ela propõe exatamente isso, né? Que vocês, professores, nesse momento parem para estudar a sequência e aí discutir junto com a sua dupla o que cabe para a sua escola. E ora, o professor, como é conhecedor, né, ele conhece a sua turma, bem no miudinho, como diz a minha amiga Mara, e aí nesse momento o professor vai tomar as suas decisões em relação à sua turma, em relação aos seus alunos, né? Para alguns alunos, aquela atividade que está proposta na sequência talvez não seja suficiente, e aí o professor precisa complementar com outras atividades, ora na prática, como a professora colocou aí, ora atividades na prática, jogos, ou atividades propostas lá no nosso currículo em ação, que é o EMAI. Então, é um momento fundamental para que o professor planeje que realmente ele vai trabalhar naquela semana, naquela sequência, com os seus alunos, né? Porque o material ele é pensado para uma rede toda, para todo o estado de São Paulo. E quem é que vai decidir de que forma eu vou desenvolver esse trabalho com o meu aluno? Então, é o professor. Então, é fundamental que os professores trabalhem esse protagonismo de conversar com a sua dupla, conversar com o seu coordenador quando eu não tenho dupla de ano e discutir essas decisões, né, essas escolhas que foram feitas para que realize as atividades com os alunos. Então, este protagonismo a gente só vai conseguir exercitando, né, praticando ele lá mesmo naquele momento que eles sugerem, tá bom?
é muito importante que eu tenha nesse planejamento muito claro quem são os alunos que eu preciso retomar e quem eu preciso aprofundar, para que eu não deixe, né, como diz a nossa secretaria sempre, que eu não deixe nenhum aluno para trás. Então, é um momento que a gente sempre pediu, era um sonho da rede que o professor tivesse autonomia, não é isso? Eu, enquanto estava de PC na escola, os professores sempre falavam, Eliane, mas a gente precisa ter autonomia, a gente precisa fazer as coisas que precisam ser feitas nessa escola, com essa turma. E agora, neste momento, a secretaria tem dado esse espaço para nós, professores, para que nós decidimos o que fazer e como fazer, com aquele material e com aquela atividade que ele sugere lá, né? Não podemos nunca esquecer que as nossas decisões, ela não pode ir ao desencontro daquilo que está proposto no material, porque nós temos aí um número de habilidades essenciais que nós precisamos garantir de aprendizagem dos nossos alunos, né? Então, o sistema, ele já traz tudo muito pronto. Então, o professor, ele precisa o quê? Ele precisa estudar e pensar para o meu aluno, para a minha turma, de que forma eu vou fazer isso, de que forma eu vou desenvolver essa atividade, né? E caminhar com esse protagonismo, de tomar essas decisões, né? Claro, compartilhar essas decisões com os PCs, para que o PC possa também te orientar, validar tudo aquilo que você está trazendo, te orientar com outras, às vezes com outras informações, com outras dicas, mas isso tem que partir do professor, tá? Então, é este protagonismo que esse desdobramento tem trabalhado o tempo todo nas escolas. E hoje, a nossa pauta, ela vai caminhar muito de acordo com isso. Então, a gente tem, como a Mara falou aí na avaliação, a gente tem trazido aqui para vocês práticas, né, da sala de aula, o professor participando e mostrando as possibilidades de trabalho desenvolvido na escola, e aí nós estamos muito felizes com todas as práticas que estamos recebendo, porque tem nos mostrado que realmente o que a secretaria está propondo, realmente o que as formações têm oferecido para os professores tem acontecido na escola. E é essa a intenção, né, de que as coisas caminhem do jeito que está sendo proposto. Então, a gente está bem feliz com essa participação dos professores. Antes de irmos para a próxima atividade, tem mais algumas contribuições aqui que a gente jamais pode deixar de ler. Isso. A professora Valquíria Régia, tá? Não sei se está correto o nome aqui, mas me corrijam. Sempre interagimos e planejamos o mais lúdico, pois estamos remotamente. A professora V. Novaes, tá? Porque aqui aparece o e-mail da professora. Tem sido com a minha companheira de sala, da mesma turma, terceiro ano A e terceiro ano B. Estudamos em conjunto o desdobramento da habilidade para aquele dia via Meet. Combinamos as possibilidades para trabalhar aquela atividade. A professora Valéria diz, fazemos esse momento de estudo, criando as atividades de acordo com a orientação do livro EMAI e Aprender Sempre, volume 2. Discutimos como planejar as atividades. Professora Lúcia, caminhamos com o que está proposto nas sequências. Porém, o ritmo do CMSP é muito acelerado e não atende muitas vezes à necessidade do grupo que estamos trabalhando. Ainda, professora Lúcia, precisamos olhar com mais atenção para o nosso aluno. A professora V. Novaes, reunimos com os pares e em sala do Meet, pré-organizada e conforme o cronograma integrado, estudamos a sequência didática e com foco na aula que será realizada remotamente, estudamos todos os procedimentos e analisamos o que precisamos adequar para o contexto e os recursos. Professora Valéria, reunimos com os pares em sala do Meet e estudamos a sequência didática. Quanta coisa boa, não é? Quanta coisa, né, Mara? Perfeito, né? Tudo que os professores colocaram aí,
o quanto a gente percebe que o protagonismo realmente está acontecendo, né? Os professores estudando e, como a professora colocou aí, assistindo, acompanhando as aulas do CMSP e aí avaliando essas aulas e analisando onde é que eu preciso complementar, onde é que eu preciso recuperar aquela habilidade com o meu aluno, o que eu preciso garantir que faltou na aula, como vocês colocaram aí do centro de mídia, né? Ou então se essa aula, como a professora colocou, ela teve muito distante do meu aluno, como é que eu faço para eu aproximar esse aluno dessa aula? Então, é importantíssimo nesse momento que o professor tenha conhecimento dessa aula e, a partir disso, tenha o seu planejamento aí nesse desdobramento de entender, como a professora colocou, não esquecer nunca do aluno, né? Então, assim, lembrar de que o aluno que está lá e de que forma esse aluno está recebendo essa aula e de que forma ele está participando, para que o professor consiga garantir as suas intervenções, né? Consiga garantir que o aluno tenha a possibilidade de realizar as atividades, que o professor consiga garantir esses encaminhamentos para o aluno. Então, esse momento é para isso, é um momento riquíssimo dessa conversa, né, de entender como é que eu vou fazer, então, agora, para eu garantir aquilo que eu achei que faltou, ou aquilo que foi muito além do meu aluno lá na aula do Centro de Mídia, e como que eu faço para eu aproximar esse aluno dessa aula, né? Então, é um momento riquíssimo aí na escola que a EFAP tem oportunizado nesse desdobramento, né? Então, a gente, assim, estou bastante feliz, né, Mara? Estamos aqui bem felizes com todas essas colocações. A gente tem visto que é isso, é dessa forma que é para acontecer, né? Esse planejamento que é, essa discussão com os pares, é falar mesmo com o seu par, olha, aquela aula, você viu? Eu achei que ficou muito longe, os alunos não entenderam, conversar com o aluno, trazer ele de volta para aquela aula, discutir com ele novamente, para que aproximar ele daquilo. É isso, esse é o papel do professor nesse momento. E, brilhantemente, mais uma vez, a gente tem visto que os professores da nossa diretoria têm realizado isso muito bem, né? Então, acho que tem atingido os objetivos desse desdobramento, que é garantir esse momento de estudo e planejamento. Então, estudo e planejamento da minha aula para o meu aluno, como está aí, ó, foco nos estudantes da sua escola, da sua turma. Então, assim, parabéns aos professores que, mais uma vez, né, vem nos mostrando aí que os trabalhos têm sido realizados, assim, com muita excelência. Tá bom? Eliane, posso falar? Sim. Sou a professora Rita de Cássia, da Escola Dom Pedro. Então, todas as formações que nós temos pela EFAP, após o término, nós já nos reunimos com um grupo sério. Minha turma é terceiro ano, nós somos 5 salas do terceiro ano, e na sequência nós já abrimos uma sala do Meet e já fazemos esse desdobramento, já planejando, preparando o que nós iremos trabalhar em cima daquela habilidade, daquela sequência, tanto para os alunos avançados, quanto para aqueles que ainda precisam de mais atenção. Planejamos já tudo, se é chamada de vídeo, porque nós temos sala do Google Meet, mas temos alunos que não têm condição de estar nesse horário. Então, a gente faz chamada de vídeo, áudio que nós vamos estar enviando. Aí procuramos também a mesma aula que já passou no Centro de Mídias, mandamos o nosso grupo para aqueles pais assistirem novamente. Então, está sendo assim um momento riquíssimo da nossa escola, com todas as séries, cada grupo sério reunidos, e toda quinta-feira nós já fazemos novamente pelo Google Meet, a nossa programação da semana seguinte, com todos os detalhes, as dificuldades que os pais irão ter ao realizar essa atividade, já mandamos assim, tudo bem detalhado. Então, está sendo assim, cansativo, é muito trabalho, sim, mas nós estamos remoto e pensamos de todas as formas como atingir esses alunos. Por mais difícil que seja a internet deles lá, tem pais que só conseguem
realizar as atividades no sábado e domingo. Por exemplo, eu tenho uma mãe que eu ajudo ao sábado, porque é uma criança que precisa, é uma criança interessada, porém, não tem como assistir às aulas do grupo durante a semana, porque é só um celular e a mãe trabalha em São Paulo, sai às 5 da manhã e chega às 21 horas. Então, está sendo assim, um trabalho muito rico da EFAP conosco, e assim, as aulas do Centro de Mídias também estão bem coerentes. Este ano eles estão assim, demorando mais o tempo das aulas, que antes, o ano passado era um pouco mais rápido, porque era tudo muito novo. Então, pelo menos os terceiros anos da nossa escola têm elogiado muito as aulas do Centro de Mídias, muito mesmo, tá bom? Essa era a minha contribuição. Perfeito, professora. Muito obrigada aí por trazer essas contribuições aí. E é isso mesmo, um momento valioso e que eu tenho certeza que, infelizmente, a gente não pode abrir aqui o tempo para todas as unidades escolares, mas se a gente for abrir para todas as escolas aqui falar, tenho certeza que todos os professores estão realizando da melhor forma e aproveitando esse momento ofertado aí pela EFAP, um momento de estudo que os professores têm utilizado com muita eficácia. Vou chamar agora a minha colega Mara, para dar continuidade na próxima atividade, tá bom? Nossa pauta vai conversar o tempo todo com vocês e agradeço aqui a participação de todos. Eu fico aqui sempre pensando, quando eu escuto vocês, quantas coisas boas, né? Porque foi um ganho, em pleno momento pandêmico, né? A gente ganhar esse espaço tão valioso que é esse momento de estudo que nós já tínhamos nas ATPCs, mas não era o suficiente, né? O tempo não era suficiente para eu discutir com o meu par. Igual vocês escreveram de forma muito graciosa. Eu discuto com o meu par, com o meu parceiro. Essa aproximação de trocar conhecimentos e uma variedade de troca de conhecimentos, porque a gente tem uma escola, de repente, no primeiro ano, eu tenho uma professora com uma experiência de 24 anos. Quando eu olho para o meu primeiro ano, eu tenho uma experiência de 2 anos. E a importância de sentar e falar assim, eu discuto com o meu pai e aprendo com ele, isso não tem momento que pague. E nós conseguimos, nós tivemos essa conquista no momento pandêmico, não é? E ainda, como vocês já colocaram, e nós vamos ver aqui ao decorrer da pauta, em atividade remota. Imaginem vocês quando tivermos a oportunidade de todos estarem ali, um ao lado do outro. É emocionante de ouvir vocês, viu? Que bom mesmo. Dando continuidade, deixa eu falar um pouquinho. A nossa Quem pediu a palavra? A Sol. Pois não, Sol. Então, eu ia falar, eu estava esperando, mas senão você vai mudar, aí eu tô assim, ó, agoniada para falar. Eu vou falar pouquinho, eu prometo. Pode falar. Aqui é a Solange, da Escola Jorge Nino Soares, de Juquitiba. Então, eu e a minha companheira, né, o meu par do primeiro aninho, a gente faz tudo combinado. A gente vê aonde que está, assim, a dificuldade do aluno, e a gente vê, a gente manda vídeo, chama no áudio, senão a gente faz assim, vê a atividade e faz passo a passo, e é tudo combinado. Tudo que eu passo, ela passa também. Já tem aluninho que já está sabendo ler já. É isso que eu queria falar, tá bom? Que maravilha, obrigada. Mas, ó, Sol, quando for assim, levanta a mãozinha, tá? E aí, é claro, a gente passa a palavra para você também. Muito obrigada. Tá bom, amor. De nada. Então, agora eu vou convidar vocês para juntos pensarmos nessa segunda atividade, tá? A segunda atividade, estudando o planejamento da aula, sequência didática 1, volume 2, contagens diversas. Essa aula, ela já ocorreu, né? Vocês já fizeram esse momento de estudo com os pares e também já trabalharam com os seus alunos.
E qual é a proposta dessa segunda atividade? Está aí o rostinho dela para vocês. E nesse primeiro momento, vocês vão fazer o seguinte, ó. Após o estudo do planejamento dessa aula que vocês já fizeram, qual ou quais decisões você, professor, poderá tomar para o desenvolvimento das habilidades? Então, vocês pode passar, Jéssica, vocês podem registrar tanto no caderninho de vocês, como escrever no chat, tá bom? Então, no momento que vocês planejaram, que vocês olharam para essa sequência, e especificamente para essa primeira aula, quais decisões que vocês poderiam tomar para desenvolver as habilidades? A gente volta daqui 2 minutinhos. Pessoal, só uma informação, a Ali está aqui pedindo para eu dizer, essa aula trata-se de uma aula de primeiro ano. Então, para este momento, os professores que são do primeiro ano, eles terão condição de responder a essa questão. Na continuidade, todos os demais, eles terão chance de participar, porque a gente vai trazer aqui os encaminhamentos da atividade, tá bom? Então tá, então a segunda atividade, ela tem como proposta para os professores de primeiro ano. Então assim, vocês já devem ter até percebido que toda vez que a gente vem para a formação, a gente está fazendo questão de trazer exemplos do ciclo de alfabetização, porque a gente sabe que é um desafio maior, não é, para o professor de primeiro, segundo e até mesmo de terceiro ano. O desafio é muito maior nesse momento pandêmico, né? Então, a gente sempre procura trazer essas possibilidades para a gente poder ajudar um pouco mais os nossos professores de primeiro, segundo e até de terceiro aninho. Então, os professores de primeiro ano, é claro que daí eles têm total condição de pensar na pergunta que nós lançamos. Eu fiz o planejamento, estou planejando a minha aula, olhando para o material Aprender Sempre, esse que está na tela. Esse material a qual, como disse a Eliane, vocês já passaram por uma formação com a formadora da EFAP, ela passa por toda a sequência, e aí vocês têm 50 minutos para o momento de estudo com os seus pares na escola, que chamamos de desdobramento da pauta. Muito bem. Então, a pergunta foi, qual ou quais decisões vocês podem tomar com seus pares, aí agora na sua escola, olhando para a tua turma, para o desenvolvimento das habilidades. Aí, veja, eu coloquei aí para vocês, não vai dar para ler, né, porque fica pequenininho, a gente está usando o Meeting, o Teams, então não dá para aumentar mais do que isso, mas eu vou ler com vocês antes de passar por compartilhamento de ideias, porque aí todos os outros professores também podem pensar nisso que a gente está discutindo, tá bom? Então, aqui a gente tem a sequência 1, números e cálculos na escola, a aula 1. A aula 1, ela traz como assunto contagens diversas, tá certo? Ao lado, nós temos as habilidades que serão desenvolvidas nessa aula. Aula 1, aula 2 e aula 3. Nós temos as 3 habilidades, a qual eu não vou ler aqui, tudo bem? O que eu quero aqui ir dialogando com vocês é que vocês pensem um pouquinho nos encaminhamentos que estão aqui para essa atividade. Então, nós temos a primeira aula, né? O que vamos aprender. E nessa aula, você vai fazer contagem de diversos objetos. A primeira situação. Mariana e Júlio gostam de ser ajudantes da professora. Precisam contar e escrever a quantidade de lápis que há em cada uma das latinhas. Vamos ajudá-los? Aí aqui a gente tem a situação. Compare os números que você escreveu com outro colega. Essa é a primeira atividade.
A segunda atividade diz assim: observe novamente as latinhas com os lápis da questão anterior. Mariana e Júlio precisam deixar todas as latinhas com a mesma quantidade de lápis. Em qual latinha há mais lápis? Deixe todas as latinhas com a mesma quantidade. Escreva embaixo de cada latinha quantos lápis você precisou de desenhar. Junto com seus colegas e professora ou professor, compare a quantidade encontrada. E a terceira atividade dessa primeira aula é assim: Mariana encontrou vários lápis no chão. Ou a professora ou o professor pediu aos estudantes que colocassem, em suas latinhas vazias, em 2 latinhas vazias, mas deveriam ficar com a mesma quantidade. Júlio foi ajudá-la. Vamos ajudá-la também? Aqui a gente tem a imagem dos lápis e das 2 latinhas e as perguntas. Quantos lápis há no chão? Converse com um colega e veja como vocês poderiam colocar a mesma quantidade de lápis em cada latinha. Desenhe os lápis nas latinhas e escreva a quantidade contida em cada uma delas. Eu fiz a leitura das 3 atividades que compõem a primeira aula, só para que os demais professores que não são do primeiro ano também possam conhecer. E aí, eu vou ler com vocês os encaminhamentos. Bom, o tempo, ele sugere uma aula e a preparação. Leia todas as atividades propostas e prepare os materiais necessários. Então, primeira coisa é conhecer quais materiais que eu vou precisar para poder oportunizar o desenvolvimento dessa aula aos meus alunos. É importante considerar no planejamento da aula tempo para as discussões coletivas após cada uma das atividades. Veja lá, olha a intencionalidade da pergunta. Você planejou essa aula e você precisa tomar decisões. No município de Itapecerica da Serra, nós temos 5 escolas que estão atendendo 35% dos alunos. Essa escola pode olhar para esse encaminhamento e ainda considerar as discussões coletivas no momento presencial. Em Bugaçu e Juquitiba, que estão em atividade remota, eu preciso pensar de que forma eu vou conduzir, porque os meus alunos ainda não estão no presencial e talvez esse coletivo fique um pouco mais distante. Mas ainda assim, é possível realizar? Vocês têm que tomar as decisões que eu falei, que daqui a pouco eu vou ouvi-los. Seguindo, organizar o material com antecedência é de extrema importância para que a aula transcorra sem problemas. Puxa vida, eu estou lá sentadinha com o meu par e estou pensando já na minha aula nos meus aluninhos de primeiro ano. Será que esses materiais, como vocês falaram lá no chat, eu preciso pensar no lúdico? Será que se eu pedir para que eles se organizem em casa com essas latinhas, ficaria mais fácil do que só ver a imagem? Eu, professor, preciso pensar isso no planejamento da minha aula, nesse momento, nesse contexto remoto e também lá no presencial com os meninos, né? Acho que não é tão diferente assim. Então, é de suma importância pensar nesse material. No entanto, é o objetivo da aula que deve ser considerado. Mas qual que é o objetivo da aula, né? Nesse caso, o objetivo está diretamente ligado com a familiarização dos estudantes com o sistema de numeração decimal. Pode passar, Jéssica, a próxima tela. Sobe só um pouquinho. Opa, aí. Então,
a familiarização que os alunos têm que ter e o que o professor precisa não perder o foco é que a gente vai estar discutindo o sistema de numeração decimal partindo da contagens diversas. Materiais. Aqui diz nos encaminhamentos que eu vou precisar da lousa, do giz, dos lápis coloridos e outros objetos que possam ser usados para contagem. Opa, quais decisões mesmo que eu preciso tomar? Considerando de que forma eu vou dar essa aula, vamos pensar nessa decisão. Organização da turma, tá? Para as 3 atividades, essas que eu li para vocês, a proposta é começar em duplas. Opa! Quais decisões eu preciso tomar? E concluir cada uma delas com uma roda para discussão coletiva. Então, a proposta para as 3 atividades é o trabalho em dupla e depois eu proporciono uma roda de conversa para que haja essa discussão no coletivo. De que forma vocês olharam para isso nesse planejamento da aula? Organize com antecedência as duplas de trabalho, procurando considerar seus conhecimentos próximos. É importante seguir as orientações vigentes, respeitando o distanciamento entre os estudantes de acordo com as orientações dos órgãos de saúde. Aí, então, de novo, vale lembrar que estamos aqui nos referindo aos municípios, no caso de Itapecerica da Serra, que está atendendo os 35% dos alunos. Desenvolvimento e intervenção. É comum que estudantes dessa faixa etária gostem muito de auxiliar os ajudantes do dia. O contexto, a gente tem uma atividade que o material já apresenta para a gente uma proposta de contexto para que eu me aproxime do meu aluno. Então, o contexto sugere 2 crianças, 2 estudantes, como ajudantes que precisam organizar materiais diversos. Como que a gente olhou para esse contexto no meu planejamento, sempre considerando a minha escola, o que eu chamo de minha escola, se eu estou ou não em atividade remota. Para apoiar essa temática, nos momentos de socialização e discussão de cada uma das atividades, chame 2 de seus estudantes para que apresentem como pensaram a realização da atividade. Como que vocês pensaram no planejamento da aula? Que decisões vocês tomaram nesse momento de chamar esses 2 alunos? O conhecimento se constrói não pelo material. Isso é verdade. Até porque o material fala por si só. O conhecimento se constrói não pelo material em si, mas pelo que se propõe fazer com esse material. Bárbaro, né? Ou seja, gente, tudo depende muito da minha intervenção e dessas importantes decisões que vocês tomaram. Agora que eu já fiz uma leitura muito prévia do que trouxe os encaminhamentos para as 3 atividades da aula, claro que aqui segue, né? Ele vai explicar direitinho a proposta de cada atividade, mas aqui o que eu li já é o suficiente para a nossa conversa, dado o tempo da formação. Agora, Jéssica, eu peço a você que volte ao slide compartilhando ideias, e eu gostaria de ouvir primeiro alguns professores do primeiro ano, e depois, é claro, que eu abro a palavra para os demais. Então, lembrando qual era a proposta dessa segunda atividade, tá? A Jéssica já vai colocar o slide. Após o estudo do planejamento dessa sequência, em especial olhando aqui para essa primeira aula, quais decisões você, professor, poderá tomar para o desenvolvimento dessas habilidades? Lembrando que você está falando da sua escola e da sua turma. Passo a palavra, pode abrir o microfone e pedir a palavra, por favor. Bom dia a todos, eu sou a professora Evelyn da Escola Pedra Branca, eu estou trabalhando esse ano com o primeiro ano,
Evelyn, do Pedra Branca. Professora? Mara, tá dando para ouvir ou tá cortando muito? Não, pode continuar a fala, é que você para, eu não sei se Evelyn, você... da Escola Pedra Branca. Pode falar. Tá, eu vou continuar. Caso corte, vocês me interrompam, por favor, tá bom? Então, nessa atividade, o que eu proponho primeiro, no planejamento aí dessa atividade? Eu tenho que me preparar os pais, entendeu? Pedir com antecipado o material que eu vou utilizar nessa atividade. No caso aí, quando se pede em dupla, a minha dupla em momento remoto, eu vou pedir auxílio do pai ali junto com a criança, entendeu? Então, para desenvolver essa atividade, é necessário eu gravar um vídeo, porque a crianças é complicado eu fazer aula pelo Google Meet, que não são todos que tem. Então, eu gravando um vídeo, entendeu? Encaminho para os pais e aí eu consigo desenvolver melhor a atividade, né? Então, eu acho que um dos pontos principal é antecipar, pedir para os pais, olha, tal atividade, tal dia, eu vou precisar de tal material, né? Para eles poderem me auxiliar ali naquele momento que nós estamos trabalhando no remoto. Lógico, se estivesse em sala de aula seria diferente, mas no remoto eu preciso que eles tenham também esse material para eles terem um entendimento melhor da atividade. Deu para te ouvir perfeitamente e parabéns. Excelentes contribuições. Mais alguém? Mais um outro professor do primeiro aninho? Eu, Sol. Pode falar, Sol. Viu? Então, como nós estamos nesse momento agora, eu faria o quê? Tiraria foto da atividade, né? Propondo a atividade, aí eles vão visualizar, né? Com a visualização, para ver o material que vai ser preciso, né? Aí mandaria organizar as latinhas, os lapisinhos coloridos, se não tivesse os lápis, poderia ser tampinha, né? Aí depende o material, aí tá pedindo lápis. Aí eu mandaria um vídeo explicativo, né? E como não tem o aluninho ao lado, ou o pai ou com o próprio irmãozinho. Eu acho que para fazer, assim, aquela interação. E perguntaria, você acha que tem quanto? Quanto que tem a mais? Na hora de organizar as latinhas, coloca tudo ao lado, né? Já explicava, coloca tudo ao lado e vai colocando em cada latinha depois 2. Aí eu pergunto, estão igual? Tá sobrando? Tem mais? Eu faria isso, a interação. Muito pode ser também feito pelo vídeo chamada, né? Que eu trabalho muito com vídeo chamada, isso dá resultado muito bom. E a criança, você fazendo, e a criança está olhando, visualizando, né? E você está vendo se ela está olhando, se ela está pondo, o que está fazendo. Eu acho que isso aí dá um resultado muito bom. O essencial é fazer o quê? O planejamento, como vai ser feito, né? Isso que é o mais importante. Porque se eu sei que a mãezinha está ali do lado, eu já falo, ó, mãe, deixa ela fazer, deixa ela pegar, porque aí eu tô vendo, agora faz de conta, eu tirei foto, é uma outra situação, então ela vai ter que mandar o áudio para mim, tirar fotinho e ver se ela fez certinho, e posso estar pedindo também para fazer, tudo bem, tá no livro, então ela vai fazer, tira foto do livro e envia para mim, no particular, ok? Muito bom, professora. Sol, muito bom. Excelentes Obrigada. colocações, muito bom. Agora eu vou passar eu vou passar aqui para PCNP Eliane, para ela ler as contribuições do chat e depois, então, a gente volta aqui para a conversa. Muito boa essa nossa bate-papo. Com você, Eli. Então, a professora Lúcia colocou aqui que no estudo remoto ela pede para os pais separarem os materiais, né, que precisa ser para realizar a atividade, então os materiais necessários. E aí também ela pede para os pais socializarem as estratégias que eles utilizaram, né? Porque como são alunos pequenos, então ela solicita isso aos pais. A professora Araci colocou que trabalhando com materiais concretos, né? A professora Gildete colocou material concreto manipulável. É necessário que haja a colaboração dos familiares. E a professora Lúcia colocou compartilhe atividades similares e peço para explicar como fizer as contagens. Desafio usar outros procedimentos de contagem. Então, ela pede para que os pais socializem com ela, né?
quais foram os procedimentos que eles utilizaram. Na atividade 2 do material concreto, e depois socializar essa estratégia e realizar os registros nas atividades. Então, essa solicitação é uma solicitação que ela pede aos pais. Peço que utilizem, professora Cláudia, peço que utilize objetos que tem em casa para que realize a contagem e mandem em áudio ou vídeo explicando como fizeram. A professora Adneia organizar o grupo de alunos conforme a sua hipótese, chamada pelo Meet, preparar o material concreto para demonstrar na aula, na socialização, estimular o aluno a participar, para ele expor o conhecimento que ele já tem, fazer a intervenção necessária. Aí a professora Lúcia, desculpem, mas a própria criança que socializa dizendo como fez. Ah, tá, Lúcia. Então, assim, ela pede que os pais mandem, né, essa socialização para ela, de que a criança explicando como é que ela fez, né, como ela fez aquela contagem. O que ela pede para os pais é a preparação do material. Muito, muito bom. Eu posso ir para a sistematização, ou outros professores gostariam de falar, porque no chat aqui eu já vi que são professores não só do primeiro ano, né? Fiquem à vontade, pode pedir a palavra. Eu vou pedir para a PCNP Jéssica colocar a próximo slide, então, e eu fico, como eu disse, né? Eu fico aqui ouvindo e pensando. Eu não tenho dúvida nenhuma de que nós vamos conseguir ouvir vocês falando, ouvir o que vocês... É muito bom, porque nós aqui, os PCNPs, antes nós íamos e acompanhávamos a escola, né? Hoje, o PCAE é quem acompanha a escola, as ações aí na escola. Então, a gente depende muito do que vocês falam agora para a gente, e os PKs também, na reunião com a supervisora ponto focal, trazem, e aqui a gente tem a nossa reunião. Mas quando a gente está assim com vocês, muito pertinho, olhando assim no olho e ouvindo vocês falarem, a gente não tem dúvida nenhuma que a gente vai conseguir. Ao final, a Jéssica vai trazer para vocês uma mensagem que nós pensamos, e ela vai muito ao encontro disso tudo que vocês estão falando, muito. Pois a gente volta. Eu fiquei ouvindo você, professora do Pedra Branca, me perdoe que eu não dei conta de anotar o nome, e você viu que eu não estava com o áudio fechado, eu fiquei aqui, yes, que é isso? Foi a primeira coisa que nós colocamos aqui na sistematização. Não adianta pensar em atividade se não pensar nesse primeiro tópico. Qual é o primeiro tópico? O que a professora ali está me dizendo, professora Evelyn, ô máscara maldita, né, gente? A professora Evelyn, do Pedra Branca, trouxe. Veja lá. Sistematização disso tudo que nós conversamos. A primeira decisão, gente, primeira decisão a ser tomada, e essa primeira decisão não é nesse planejamento, né? É na organização dos trabalhos para este ano letivo, é o que vocês já vêm fazendo, que é pensar em quais estudantes não têm apoio de um responsável para ajudá-lo na organização e desenvolvimento da atividade. Foi a primeira coisa que a professora disse. É a primeira coisa que a gente tem que ter. Nós tivemos recentemente uma formação com os nossos queridos coordenadores, e nós falamos muito sobre o guia que fala um pouco do ensino híbrido, e lá ele traz alguns passos. No passo 2, vocês já conhecem, lá tem uma planilha que ajuda a organizar todo o movimento, para organizar um movimento anterior ao que eu vou pensar, que é no desenvolvimento da atividade. Se eu, professor, ainda não tiver em mãos essa informação, a gente só está fazendo o que a professora Lúcia colocou lá. Tomar cuidado para não sobrecarregar os alunos, tomar cuidado para a gente não estressar esse aluno, consequentemente esses pais.
Primeira coisa que eu preciso saber é quais eu estou falando da minha turma, tá? Dos meus 20 aluninhos do primeiro ano, dos meus 20 aluninhos do segundo, terceiro, quarto e quinto. Ou vou reforçar aqui, ó. Por isso que a gente traz como exemplo primeiro, segundo e até o terceiro. Se não tiver um responsável, esse aluninho de 6 anos, ou às vezes até com uma idade menor que essa, ele não tem condição. Eu preciso desse responsável para organizar o espaço dele. Ele precisa saber quais materiais, que se ele tiver lá, esse lúdico que a gente tanto fala, vai ajudá-lo melhor a entender. Ah, então você está dizendo, Mara, que o pai tem que ser professor de lá? O professor é você. O pai, nesse momento, esse responsável, ele apoia, ele ajuda você, professor, a organizar esse espaço para que o aluno tenha condição. E tem, a gente sabe que tem. É a primeira coisa, tá? Pensar nos estudantes que não têm acesso à tecnologia. Dos meus 20 alunos, se 10 não têm acesso à tecnologia, quando eu for olhar para esse planejamento, quando eu for tomar as decisões, eu tenho que saber, eu tenho que decidir qual é o recurso que eu vou utilizar para chegar até esse estudante. Que hoje a gente trabalha muito com os roteiros, que os familiares, eles retiram na escola. Isso falando para Embu-Guaçu, isso falando para Juquitiba, e ainda falando para Itapecerica, porque aqui os alunos passam por rodízio, eles não estão todo dia na escola. Ana, já passo a palavra. Terceiro, decidir, então, isso que eu falei agora, né? Qual recurso utilizar para os alunos que não têm acesso à tecnologia? Ouvindo vocês falarem, eu fiquei pensando, o nosso desafio maior hoje é para os alunos que não têm tecnologia e que aí, então, às vezes, o pai não consegue retirar esse material na escola. O nosso desafio maior são esses alunos. Por quê? Porque do jeito que vocês contam, do jeito que vocês falam, com brilho nos olhos de como vocês estão fazendo, não tem como o aluno não conseguir participar. Ele participa, a gente está conseguindo fazer uso da avaliação diária, gente, da avaliação diária realizada por você, professor, para definir as intervenções que realizará no planejamento da atividade. Eu não preciso esperar as avaliações externas e nem as internas da minha escola. Eu faço uma avaliação diária dos 20 alunos. Se eu perceber que tem 2 dias que o meu aluninho não participa, eu preciso acionar a família, eu preciso dividir com o meu coordenador para que esse aluno não se perca. Decidir qual habilidade deverá ser retomada ou aprofundada. Isso é fundamental. Lembram lá no primeiro slide que a Eliane trouxe para vocês? Nós passamos por uma formação ofertada para a rede toda, para todo mundo. Quanta gente, né? Depois eu venho para o Mildinho, eu saio dessa enorme São Paulo e venho aqui para a minha escola. Vou lá para a escola Hélio Luiz, vou lá para a escola Jorge Nino, vou lá para a escola Francisco de Paula, vou lá para a escola Itacoaciara, cada um dentro do seu município. Estou lá com meu pai, mesmo que isso não aconteça fisicamente, mas a escola está na nossa cabeça, eu represento essa escola. Aí eu venho para o Mildinho ainda menor, que é a sala de aula, que hoje é representada na sala da minha casa, na cozinha da minha casa, no meu quartinho e no município de Itapecerica, alguns dias na sala de aula. Se nesse momento de planejar, que eu vou olhar e falar, bom, essa atividade deu conta de desenvolver essas habilidades e após ter discutido com os meus estudantes,
Ou então, isso eles já sabem, eu tenho como olhar para os materiais de apoio, para o currículo em ação, EMAI, e buscar outras propostas para que eu possa aprofundar. Essa é a tomada de decisão importante. Eu olhei para a minha turma, olhei para a atividade, seguindo o contexto que eu tenho, eu preciso retomar essa habilidade. Eles ainda não vão dar conta. Eu preciso pensar em algo. E sempre, né? Sempre reavaliar as estratégias utilizadas. Se eu pensei, de repente, em fazer uma videochamada onde eu coloquei 15 alunos. Só que eu percebi que quando eu faço uma videochamada com os 15 alunos, eu não consigo atender a todos da forma que eu queria. Eu vou mudar. Isso é importante. Reavaliar sempre as estratégias utilizadas. Isso tudo que você planejou aqui precisa estar num plano de aula. Por quê? O seu PC, aos poucos, eu já sei, tá? Alguns coordenadores continuam na TPC com vocês. Ele olhou para a realidade dele e ele percebeu que ele ainda precisa dar esse suporte. Mas a gente já conversou aos poucos dessa autonomia aos professores. Por quê? Porque enquanto vocês estão estudando nesse desdobramento da pauta, o seu PC está observando esse plano de aula que você fez para poder te dar uma devolutiva. A gente precisa saber se está no caminho certo. Tudo bem? Passo aqui a palavra para a professora que pediu. Acho que é a Ana. Foi bom, você precisava pôr isso para fora, estava enroscado. Acho que tem alguém com áudio aberto, Mara, fora a professora que quer falar. Oi, Mara. Isso é bom, você falar. Te ajudou. Eu pensei que era um rato pequeno. Quando a gente fala, Mara, na questão do protagonismo do aluno... Ana. Ana, Tá você ouvindo? pediu a palavra? Sim. Pois não, amor, pode falar. Então, quando a gente fala do protagonismo do aluno, Mara, a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, nós agora nesse momento que estamos remotos, enfim, que nossa escola ainda ela está remota, nós professores, coordenadores, nós temos o papel do quê? De mediador. Porque assim, o aplicador mesmo são os pais. Então assim, o nosso roteiro, e acho que acredito que é da maioria, é pautado sempre na metodologia mais fácil para que os pais consigam direcionar as atividades com mais clareza. Então, assim, eu parto do princípio que é mais fácil a gente ter qualidade em uma atividade do que quantidade em 15 sem sentido. Então, assim, eu pego o meu Aprender Sempre, volume 2, e eu tento conciliar ele uma outra habilidade para que reforce aquela que o Aprender Sempre está pedindo. Então, assim, essa questão da retomada nos roteiros, nessa metodologia dos pais, muitos não têm acesso à tecnologia, o que nós fazemos? Nós imprimimos o roteiro, nós deixamos lá na escola, os pais vão buscar. Então, assim, é um roteiro fácil de entendimento, que disponibiliza esses pais a terem controle do que eles estão fazendo com os filhos. E quando eles têm, além desse roteiro seguro, que é com palavras e expressões com que eles entendam, nada de habilidade isso, habilidade aquilo. Não, papai, você vai direcionar assim, vai fazer assim, vai separar esse material, aquele material. Então, os roteiros, eles são bem separados. Perfeito, Ana. Nós temos conversado bastante. Toda vez que a gente tem a oportunidade de estar em reunião com os nossos coordenadores, e eles têm total compreensão disso que eu vou falar, muito, mas muito cuidado para não sobrecarregar os alunos e, consequentemente, os seus familiares. O material que a gente precisa utilizar e o que a gente precisa garantir são as habilidades essenciais. E elas estão postas no material Aprender Sempre. É fundamental que no momento desse planejamento, no desdobramento da pauta, cada um olhe para a sua turminha e veja quais são as necessidades, tá bom? Ana, obrigada. Bom,
Eu vou, então, para a terceira atividade, porque já são 11h13, para a gente não estourar muito tempo, tá certo? Vou pedir para a Jéssica colocar o próximo slide. O próximo slide, que já é de conhecimento de vocês, claro. Então, assim, atividade 3, assistindo a aula no CMSP, contagens diversas. Essa aula aqui do CMSP é essa aula que a gente acabou de retomar os encaminhamentos do material Aprender Sempre. Ok, nós já fizemos o estudo lá no material e depois a gente tem a chance de participar de uma aula como aluno. A gente tem essa chance hoje. Olha como isso é bom, porque nós temos muitos, aquilo que eu falei no início, a gente tem muitos professores iniciando nesse momento, enquanto docentes, em plena pandemia. E que ele não está passando por formações presenciais a qual muitos de vocês passaram. Então, ele precisa, esse espaço nosso aqui é fundamental, é importante que vocês tragam toda essa contribuição, que ele tenha hoje como assistir uma aula para que ele possa pensar na prática dele em sala de aula. Então, o quanto isso tem apoiado e muito os nossos professores da rede, né? Qual é a proposta agora, então? Após assistir essa aula, conhecendo a sua turma, de novo, volto lá no miudinho, conhecendo a sua turma, o que você mudaria no plano de aula elaborado por você? Esse que vocês já sentaram com seus pares. Vocês lembram que nas orientações que o material traz, dizendo o que fazer nesse momento de desdobramento da pauta, tem um item lá importantíssimo, que chama-se reflexão sobre a aula. Então, a gente prepara toda uma aula, a gente planeja toda uma aula e depois a gente precisa avaliar essa aula, né? Então, aqui, vocês assistindo essa aula do CMSP, nós decidimos que não íamos passar essa aula aqui, porque é uma aula de 25 minutos. Nós não teríamos tempo, tá? Mas todos os professores do primeiro ano já assistiram essa aula. Então, na hora da socialização, eu vou pedir de novo a gentileza que eles tragam essa conversa e todos os demais professores participem, porque vocês vivenciam da mesma forma no terceiro, no quarto, no quinto, no segundo ano, tá bom? Então, agora eu vou deixar 2 minutinhos. Após assistir essa aula está muito fresquinha na cabeça da gente, porque ela aconteceu agora, semana passada, conhecendo sua turma, conhecendo os encaminhamentos que eu fiz questão de ler aqui com vocês. O que mudaria no plano de aula? 2 minutinhos a gente volta, tá bom? A gente estava aqui se deliciando, falando de vocês, tá? A gente fecha o áudio para falar de vocês. E pena que não dá para deixar aberto, porque a gente fica aqui, a gente fica muito feliz em ouvir vocês falando. É muito bom, é muito bom. Eu vou convidar, então, eu queria convidar 2 professores que assistiram essa aula e que falassem um pouquinho sobre a proposta aqui da questão, tá? E aí a gente vai para a leitura do chat, ouvindo os demais professores, porque aí a gente tem a sistematização da modelização de uma escola. Então, eu passo a palavra agora a quem quiser falar. Fique à vontade. Alguém gostaria de comentar? Oi, Mara. Ana, Oi, de amor. novo. Ana, então, eu assisti essa aula não como professora. Eu assisti essa aula como mãe, tá? Porque o B, ele é aluninho da professora Lúcia, do primeiro aninho. Então, assim, eu tive 2 visões diferentes dessa aula. Uma como profissional, de observar a metodologia e as habilidades que a professora estava trabalhando, e como mãe, a clareza com que ela estava trabalhando, que ela foi para o concreto. Ela trabalhou a questão de quantidade, explorou o quadro numérico. Então, assim, para nós professores, a metodologia da professora foi bem dirigida. Como mãe, eu achei que foi bem clara, porque ela demonstrou, ela modelizou para os alunos como deveria decorrer a atividade. Então, ela deu o material concreto,
né? Mas com material lúdico, né? A criança, ela registrou as informações e ela teve uma visão prazerosa do que ela estava fazendo. Então, assim, como mãe, eu achei uma aula muito boa, porque ela modelizou para a criança, vai modelizar para aquele pai que tem muita dificuldade. Então, ela abriu as portas e ela deu a oportunidade dessa atividade ser feita, sem muito peso. Já para o meu lado profissional, eu fiquei encantado com a metodologia, com o decorrer com que ela fez, com os espaçamentos necessários para cada entendimento que a criança tinha que ter em cada etapa da construção do conhecimento. Então, assim, eu gostei. Então, eu tive essas duas visões. Ana, dá para ver daí? Dá. Eu tô arrepiada, porque assim, sabe, assim, a gente fica aqui, eu já passo a palavra, mas eu não posso perder, não dá para deixar de comentar. Isso que você falou, a gente chama-se de tematização da prática, mas eu não tinha pensado com o olhar de mãe. Gente, professores, a gente está tendo a oportunidade de ter boas aulas assistindo primeiro, assistindo para eu olhar em como fazer com o meu aluno e de forma remota, como disse a Ana. Eu já assisti essa aula umas 5 vezes, e as 5 vezes eu fico olhando e falando assim, Senhor, os alunos que têm acesso, é possível. E aí, como disse a Ana, a mamãe, o papai, até um irmão mais velho que está ali assistindo, a professora, ela é tão fantástica que ela consegue trazer você para dentro da sala dela. É de uma forma tão lúdica, a gente fala tanto em trabalho concreto, em trabalho lúdico. Essa aula é um bom exemplo de que forma a gente pode sair do material, tirar as latinhas do material, pegar esses lápis, que todo mundo tem lápis em casa, gente, e essa criança participar. Ana, show de bola, desculpa, quero ouvir outro professor. Mara? Pois não, estou ouvindo. É a Evelyn, agora você está me ouvindo perfeito? Eu estou te ouvindo bem, pode falar, amor. Mara, vou falar como professora, entendeu? A Ana falou aí, mãe, eu tenho minha filha, mas minha filha já está no 7º ano, né? Vou falar como professora. Eu fico admirada com as aulas do Centro de Mídias, não só essa, como as outras, entendeu? Sim. Então, assim, eu vejo como o lado profissional, eu aprendo a cada dia mais com eles, entendeu? Coisas que talvez eu não utilizava lá na sala de aula, que eu vou acabar utilizando no momento que eu voltar, entendeu? Porque, assim, são coisas muito, muito interessantes. Então, assim, são aulas maravilhosas. Eu, como professora, não mudaria nada, né? Nessa aula eu não mudaria nada, entendeu? Porque, assim, é perfeitamente o trabalho deles. Muito obrigada, amor. Aqui a proposta dessa atividade primeiro assim, né? É olharmos para uma aula que está acontecendo de forma remota e pensar nas possibilidades que eu tenho. Então, veja que é proposital que está escrito aqui, ó. Após assistir essa aula, conhecendo a sua turminha, que eu estou falando da sua turminha, o que você mudaria no planejamento que você fez anteriormente? Esse que nós conversamos anteriormente. E quando eu fui aqui com as minhas parceiras pensando nessa pauta, a gente olhava para os encaminhamentos do material e olhava para essa aula que ela está conduzindo aqui remotamente. Ela faz toda a contextualização, todo esse aproximar do aluno. Quem quer ser meu ajudante? Quem já foi ajudante da Pro? Meu Deus, é fantástica a forma que ela vai conduzindo e trazendo o aluno ali para a aula, trazendo o pai, Ana, para a aula. Então, é olhar para essa aula, que eu estou exemplificando, e olhar para o meu plano de aula, como disse aqui a professora do Pedra, e o que eu mudaria no meu plano de aula, olhando para essa aula, que é uma aula bem sucedida, e que eu tenho sim condição de usar. Sim, condição de usar as plataformas que eu tenho, Meet, videochamada, o Teams,
essa aproximação que ela fez com o aluno que está no nosso material, mas que a gente pode trazer de forma lúdica, que eu acho que é o que fica, assim, mais evidente. Fica aqui uma sugestão, mas eu acho que é uma sugestão que vocês vão falar assim, eu já fiz, viu, Mara? Se no meu planejamento, na hora da aula com o meu aluninho, eu não pensei em trazer o lúdico, pegar as latinhas na mão, pegar os lápis na mão, faça isso da próxima vez. Aproxime o seu aluno desse material que faz toda a diferença para o entendimento dele da habilidade. Gente, Mara? Pode falar. Deixa eu só complementar a Evelyn de novo. Eu ia complementar e acabei não terminando. Então, eu vou falar agora, assim, contato com as mães, com as crianças, entendeu? Cada dia que passa, as mães vão me contando os relatos quando eles estão ali assistindo a aula, entendeu? Então, elas também ficam encantadas, porque elas falam assim, eles falam de um jeito que atrai a criança, entendeu? É um jeito lúdico de desenvolver ali a atividade. Então, quando falo o ajudante do dia... Então, assim, as crianças acabam como se eles estivessem na sala de aula, entendeu? Então, não só pelo meu lado, né, como professora, mas, assim, eu vejo que os pais também estão gostando muito das estratégias que eles utilizam lá no Centro de Mídias. Que é assim, né, eu vou falar como professora de primeiro ano, que é o que a gente tem que utilizar sempre, o material concreto. A gente tem que sempre demonstrar para a criança, para que ela possa assimilar melhor a atividade, né? Sim. É isso. E Obrigada. você sabe, amor, que a gente fala muito do material concreto, do lúdico, mas que às vezes a gente tem dificuldade, né, em usar esse material, mas atrelado às intervenções. E aqui a gente tem a chance de ver isso de uma forma brilhante, né? É verdade. Assim, é uma coisa que depois que eu comecei a trabalhar com o primeiro ano, que eu comecei a prestar mais atenção nesse detalhe. Eu preciso, o tempo todo, estar com material concreto, entendeu? Para a criança, porque eu tenho que pensar não só naquele que sabe, mas naquele que não sabe, entendeu? Aquele que não sabe, ele vai pegar alguma coisa ali durante a explicação, eu trabalhando, mostrando para a criança, né? Não só a criança, como até nós adultos, né, Mara? Sim, amor, sim, perfeito. Tem mais algum professor que quer falar, ou a gente pode ler aqui o chat? Eu. Oi, Fátima, pode falar. Fátima ou a Sol? Fátima? Fátima, fala você primeiro e depois eu passo para a Sol. Tá bom. Eu faço das palavras dos professores a minha. Eu sou professora do 4º ano do Jardim. E o Centro de Mídia trabalha não só no primeiro ano, que eu não assisto as aulas do primeiro ano, mas dá para ter uma base. O 4º ano também, às vezes até no lúdico com matemática. Eles trabalham de uma forma rápida, mas dá para entender bem. E eles estão de parabéns pelas aulas de mídia. É pena que todas as crianças não têm acesso, mas sim, eu, como professora, todo dia mando as aulas do Centro de Mídia para o celular deles. Eles têm como acessar, é muito boa. E também, não é só o aluno que aprende, o professor também. Gente, essas aulas, para quem é tímido, para quem tem dificuldade, ensina muito. Eles estão de parabéns, tá? Obrigada. Por nada, amor. Sol, você, pois não? Então, eu falo assim, como professora do primeiro ano e como avó de 6 crianças. E eu dou aula aqui em casa também. Esse material lúdico, ele é muito bom, é muito importante. Tanto que as mães, logo no início do ano, eu pedi para eles fazerem, né, o quadro numérico, o alfabeto, aí já depois eu fui auxiliando eles para as tampinhas, colocar os números, né, aí agora eles já sabem fazer a colocação, qual que é o maior, qual que é o menor, então isso aí é muito importante, para consultar, tanto também no de português, o alfabeto, eles têm que saber a colocação, qual que vem antes, qual que vem depois, e tanto, não só assim, o 1, 2, 3, tanto que na aula de ontem eu já expliquei para ele, ó, amor, eu chamo eles de amor, põe uma bolinha e o tracinho, isso pondo na lousa, assim, né? Ou se não, você põe assim, tira a foto e mostra. Esse aí quer dizer primeiro da fila, segundo da fila, terceiro. Então, ele já tem noção, né? O que são números que são chamados o algarismo, né? No primeiro ano, eles já sabem. O que é colocação, né?
o que é maior, menor. Então, isso aí eu acho que o material lúdico, a participação dos pais são muito importante. Eles tiram foto, eles já têm o cantinho, tem a mesinha, na hora que vai ter o vídeo chamada, ele já tem o alfabeto, eu fico cobrando. Ele tem o alfabeto, né, numa cartolina, já tem um quadro numérico e tem os nomes de alguns alunos também. Isso aí é o quê? Você já vai estimulando, então eles já vão aprendendo cada dia. Então, isso é muito importante. E eu pedi também para eles fazerem uma caixa de alfabetização, só que eu dei um mês todinho para eles fazerem, depois, exemplo, assim, uma lista de fruta, o nome. Então, o que ele souber ler sozinho e escrever, aí eu ia chamar o vídeo chamada ou eles faziam um vídeo, aí eles me retornaram, saiu cada coisa linda, e agora eu estou fazendo a de matemática, já tem 2 que já entregou. E é muito importante legal. isso. Legal, pessoal. É continuar com esse brilho nos olhos e com essa vontade, e não deixar as situações do dia a dia abater sobre nós, né? Eu vou passar aqui para a Eliane, para ela ler as contribuições do chat, para a gente ir para a última atividade, tá bom? Ok. Vamos lá, então. Li, com você. Bom, a professora Lúcia colocou que ela agruparia melhor. Talvez ela dividisse em 2 grupos, voltaria para a habilidade, voltada para a questão de contagem oral com a escrita, no qual perceba algumas dificuldades. Ainda a Lúcia, é interessante ver que alguns pais que participam do centro de mídia durante a minha aula, relembram como foi feito no centro de mídia. Isso contribui muito. Professora V. Novaes, parabéns, professora e mãe, maravilhosa explicação. Professora Cláudia, verdade, as aulas do Centro de Mídia são excelentes. Professora Lúcia, isso em cima do que planejamos. Professora Maria Giroto, as aulas do Centro de Mídia é um aprendizado diário para todos. A professora Márcia fala que o material concreto é muito bom, mas a oralização de cada passo a passo da atividade e das estratégias utilizadas tem muito efeito para que os alunos assimilem a atividade. Essas são as participações que apareceram aqui para mim. Eu fiquei aqui muito contente, agradeço você, Li, e é claro, tá, gente? É muito bom ouvir as coisas boas, né? Esses relatos, o quanto a gente tem lido todas as avaliações e os professores têm gostado muito dessa troca de experiência, de ouvir uns aos outros, porque nem sempre feliz se tivéssemos nas 21 escolas todo mundo conseguindo desempenhar toda essa modelização que vocês trouxeram na fala, mas não dá, infelizmente a gente não tem ainda esse 100%, por N motivos. Então, quando eu coloco aí na pergunta para vocês, após assistir essa aula, conhecendo sua turma, o que você mudaria no seu plano de aula, a gente tem que considerar também que nem todas as aulas do CMSP, elas acontecem como nós gostaríamos que esteja lá no encaminhamento. Eu estou falando de matemática, hoje a nossa formação aqui é de matemática, tá? Se eu sei da importância dos encaminhamentos e eu percebi que a aula foi corrida, é no seu plano de aula que você tem que fazer essas tomadas de decisões, tá? Então, hoje a gente vê pelo nosso amadurecimento da concepção do material o que está de mais e o que está de menos. Então, é fundamental olhar para as aulas, aquelas que estão a contento, perfeito, graças a Deus. As que precisam de um olhar minucioso, porque não possibilitou os encaminhamentos, e eles são importantes, vocês aí planejem no planinho de aula de vocês. Bom, vamos finalizar então com chave de ouro. Por que eu falo que é com chave de ouro? Vocês sabem que toda a formação, nós aqui, os PCNPs, pode pôr na tela, Jéssica, a gente tem ligado para os seus coordenadores e convidado a escola a participar nas nossas formações, modelizando, trazendo, né,
a modelização de tudo isso que nós falamos. Hoje, quem vai fazer a sistematização do fechamento dessa nossa conversa é a Escola Hélio Luiz Dobroshinsky. Nós convidamos a escola e as 3 professoras, porque lá é uma escola grande, sabe? É uma escola que fica no município de Embu-Guaçu, lá no Cipó, uma escola grande, Hélio Luiz. E lá, então, as 3 professoras, professora Helena, Maria Aparecida e Maria da Glória, as 3 trabalham com primeiro ano A, B e C. E agora, nós vamos conhecer o trabalho que elas realizam lá, essa modelização, essa sistematização que a escola trouxe para fechar essa nossa formação de hoje. Prestem atenção, vale a pena. Somos da escola Professor Hélio Luiz Dobroshinsky. Representamos a equipe dos primeiros anos, sendo o primeiro ano A pela professora Helena Kiyomi Kamei e o primeiro ano B por mim, Maria Aparecida de Campos, e o primeiro ano C pela professora Maria da Glória dos Santos Hickman. Apresentaremos algumas ações e estratégias que realizamos para desenvolver as aulas de matemática. Quanto ao trabalho que desenvolvemos, nos reunimos diariamente para trocar informações através do WhatsApp ou de videochamada. Nós discutimos as habilidades que foram trabalhadas pelo Centro de Mídias e as habilidades que são apresentadas no livro didático e o currículo em ação. Procuramos planejar as aulas de forma que os conteúdos se cruzem, dando continuidade aos objetivos. Para isso, nós procuramos adiantar os conteúdos da semana seguinte, utilizando o cronograma das aulas e as habilidades apresentadas pelo Centro de Mídia, para planejar nossa rotina. Nossas aulas são gravadas por nós e enviadas através do Classroom, blog da escola, pelo WhatsApp, com o objetivo de atingir um maior número de alunos. Quanto à aula do CMSP a que vocês se referem, nós estudamos as habilidades que ela contempla e procuramos uma atividade que contemple as mesmas habilidades descritas, que no caso seria a atividade 1.3 e 1.4 do Livre Mais. Nós gravamos vídeos, dando sugestões de diferentes estratégias para resolver a atividade, como o uso do material concreto, a contagem de 1 por 1, a contagem no quadro numérico, contando de 2 em 2, utilizando sempre o quadro numérico. Mas, enfim, a manipulação dos materiais pelos educandos é essencial para a apreensão do conteúdo e da habilidade em questão. Sempre procuro mostrar diferentes estratégias para conseguir chegar a um resultado, mas, para crianças dessa idade, o fundamental é o uso de manipulação de material concreto, não apenas ver o professor manipular os materiais. Que delícia, não é, pessoal? Muito, muito, muito bom toda essa conversa com as professoras do primeiro ano da escola. Eu vou passar a palavra agora para a coordenadora da escola, coordenadora professora Vivian. Pode colocar na última tela. Vivian, está na reunião? Estou sim, bom dia, tudo bem? Bom dia com você. Bem, graças a Deus. Bom, eu tenho assim a agradecer a equipe que nós temos aqui na escola, todos muito compenetrados, todos responsáveis. Às segundas-feiras que há as formações do Centro de Mídias, os grupos prontamente se reúnem, como foi dito aí, os primeiros, assim como os segundos, terceiros, até os quintos anos. Eles se organizam com os materiais, verificam as habilidades que devem ser trabalhadas, verificam o que é possível fazer de aprofundamento com elas também e realizam, como foi dito aí durante a formação, diferentes desafios.
pensam tanto naquele aluno que tem a sua dificuldade, quanto aquele que pode estar além, um pouco a mais. E aí elas desenvolvem durante a aula ali um percurso de desafios que a gente verifica que o trabalho está sendo feito. Nós percebemos assim, ficamos um pouco insatisfeitos porque no momento remoto, a gente sabe que a participação não é 100% dos alunos, e isso nos frustra um pouco, porque nós gostaríamos que todos participassem, todos tivessem acesso, e tivessem acesso tanto ao centro de mídias, quanto às aulas que as professoras fazem a gravação, e postam para esses alunos. Nós temos colocado em diferentes formatos, né, no Google Classroom, pelo WhatsApp, pelo blog da escola, para a gente tentar atingir o maior número de alunos, como a professora Glória mencionou. Esse é o trabalho. Eu só tenho a agradecer a equipe que tem, os professores estão assim de parabéns. É o que eu falei, a gente se frustra com essas realidades que nós temos adversas. Vemos que muitos alunos poderiam ter a chance, a oportunidade de aprender assim com o centro de mídias, mas infelizmente não têm o acesso, e isso nos deixa um pouco tristes e frustrados por essa falta de acesso dos 100%. Mas a gente vem desenvolvendo arduamente, tentando sempre fazer a busca ativa, o engajamento dos alunos, e vamos à luta. É isso, Mara. Eu quero agradecer a Vivian, PCNP Jéssica, ela está passando agora, porque a Vivian me mandou em PDF, e depois ela mandou em vídeo, trazendo as professoras que não estão na formação, porque elas fazem em outro dia na escola. E aqui, Jéssica. Então, eu agradeço demais a participação da Escola Hélio Luiz, agradeço a professora Helena, Maria Aparecida, Maria da Glória, parabenizo pelo trabalho, parabenizo pela tua mediação, Vivian, e por todos vocês. Hoje aqui a Escola Hélio, ela está modelizando, ela está representando todos vocês professores, todas vocês coordenadoras e coordenador, que a gente tem o Fábio, das possibilidades e o quanto isso é possível, né? Então, Jéssica, pode ir passando, porque a gente ouviu um vídeo. Uma coisa pode que falar. nós temos acordado aqui na escola, que muito antes mesmo da pandemia, nós já realizávamos de segunda-feira o momento do estudo, né, da rotina. Então, assim, sempre foi há muitos anos, né, desde que a Margarete era coordenadora, e eu dei continuidade a esse trabalho, porque foi uma conquista muito grande para a nossa escola, que é o momento que os grupos se reúnem nas segundas-feiras, né, quando era no período presencial, para fazer esse estudo do material e troca de estratégias. Já era algo feito pela nossa escola, e que no momento remoto deu-se continuidade, visto que a necessidade ainda era muito maior. Então, já é um trabalho que a escola realizava e só tem a colher esses frutos, mas já é um trabalho a um prazo maior. Obrigada, Vivian, é verdade. Aqui nesse slide eu fiz questão de colocar que a gente tem o rostinho dessas 3 professoras maravilhosas que fazem todo esse momento de desdobramento que acontece, esse momento de estudo. Jéssica, pode ir passando, só para a gente ter um contato maior, toda essa organização do trabalho da escola, para que chegue pertinho dos professores. Então, parabéns à escola, e que na nossa próxima formação, outras escolas estejam aqui, porque serão convidados, vocês professores, é uma forma da equipe dos anos iniciais, diretoria de ensino, valorizar o trabalho de vocês, professores, mostrar todo esse trabalho e, mais importante que isso, poder, de fato, compartilhar os nossos conhecimentos e juntos aprendermos um com os outros. Algum professor gostaria de se posicionar? Eu passo a palavra para daí, então, encerrarmos com a mensagem desta formação. Então, Jéssica,
Vivian, muito obrigada. Leve os nossos agradecimentos a todas as professoras, tá bom? Então, chegamos ao final de mais uma formação. Agradecemos a presença de todos. Eu vou pedir para que vocês acessem esse link. Talvez não dê para acessar, precise copiar e colar. E responda o nosso formulário, que é de grande valia para nós. Nós aqui ficamos no aguardo. Só um minutinho, deixa eu colocar aqui de novo, que não está aparecendo para vocês a tela, não é? Só um minutinho. Está aparecendo, sim. Está aparecendo? Aquela tela da formação? Deixa mais, eu vou pôr de novo. Aqui para mim, para a Lila, ok, agora sim está aparecendo essa tela. Estava aparecendo para vocês, não estava aparecendo para as minhas colegas aqui, aí não dá. Então, eu peço para que respondam. Nós aqui ficamos no aguardo da avaliação da formação e estamos em 129, quase 130 participantes. Os coordenadores não precisam responder, mas os professores sim, porque nós aguardamos essa avaliação de vocês. Precisamos sim que respondam. Se os PCs também quiserem, puderem responder, é importante para nós, tá bom? E aí vocês têm uma semana para poder... Uma semana para poder fazer. Então, eu peço para que vocês entreguem até o dia 27. Bom, para mim está aparecendo aqui a partir da Sandra, é isso, Mara? A Sandra falando da professora Helena, uma excelente profissional, né? A Vívia, parabéns, meninas. Márcia, a professora Helena tem razão, manipulação dos materiais é muito importante. A Sandra fala que teve o prazer de trabalhar, entendo que com a professora Helena, né? A Márcia, parabéns pelo trabalho. A Ana, obrigado pela formação. Me desculpe, mas tenho que sair. Ela tem desdobramento agora na escola. E tudo bem, a gente já está no horário, né? A Lúcia fala, parabéns, Vívia, pela sua equipe. Eu deixei aqui também minha mensagem, que tenho muito orgulho dos profissionais dos anos iniciais, pelos trabalhos que são realizados, né, com tanta excelência, é de arrepiar, como diz a Mara. A gente está imensamente feliz, que eu falei, Mara, sabe o que é melhor de tudo isso? É saber que os nossos alunos estão recebendo essas aulas, essa devolutiva desses professores com tanta excelência. Parabéns. A Valéria coloca que é possível com essa atividade trabalhar com objetos que os alunos têm em casa, brinquedos que os alunos colecionam, fazendo agrupamentos para esse momento de contágio, pensando sempre nas duplas produtivas de socialização. E a Lúcia coloca que a troca é um momento muito rico em nossa profissão. Essa formação é muito rica, né? É uma troca de conhecimento, então, assim, realmente, o que enriquece essa troca aqui é exatamente essa contribuição de vocês, esse retorno de vocês, essa participação de vocês aqui durante a nossa hora de estudo. A gente tem, assim, infinidade de participações aqui no chat, acho que a gente não vai ter condição de ler tudo, que já estamos aqui estourando no horário, tá bom? Passo de volta a palavra para a Jéssica, para ela finalizar, então, com a mensagem final. Nós tivemos todo um cuidado em escolher essa mensagem para poder finalizar a pauta de hoje. Vou ler. Se o aluno conseguir enxergar possibilidades onde o mundo inteiro disse que não existiam, o professor cumpriu finalmente a sua missão. Lídia Vasconcelos. Eu quero dizer que nós aqui, eu, a Mara, a Eliane, o nosso sentimento é de tranquilidade e de satisfação, porque você, enquanto professor, consegue sim garantir com que a criança enxergue essas possibilidades. Mesmo nesse contexto no qual estamos vivendo, mesmo no contexto remoto, enquanto você, professor, conseguiu garantir que o aluno continuasse com essa vontade de aprender, e não só o aluno, mas conseguiu também trazer a parceria da família enquanto responsável por essa criança. Então, assim, o nosso sentimento é de alegria, é de satisfação,
em saber o quanto você, enquanto professor, faz um excelente trabalho, continua fazendo mesmo com tantas dificuldades que estamos vivendo no momento. Então, obrigada por mais uma vez compartilharem o que sabem e se permitirem aprender aquilo que juntos podemos saber mais. Obrigada mesmo, equipe dos anos iniciais. Parabéns, gente. Ótimo, ótimo. Excelente dia. Um abraço. Até a próxima, gente. Foi genial. Tchau. Tudo de bom. Tchau. Boa tarde. Tchau, meninas. Boa tarde. Tchau. Tchau, Bi. Beijo.